Vou falar então rapidamente sobre essa nova plataforma, Roya, que eu estou usando já desde outubro. Aqui é um exemplo de um paciente com córnea gutata. E esse é um exemplo, a gente que trabalha muito com córnea, que mostra claramente o porquê da minha preferência pelas lentes com acrílico. Se passar adiante aqui, com acrílico hidrofóbico. Não estou conseguindo passar. Consegue passar para mim o próximo slide? Aí. Então, por que eu gosto do acrílico hidrofóbico? Porque a gente sabe que o acrílico hidrofílico ele pode opacificar se nós deixarmos ar na câmara anterior. Tem vários relatos mostrando, né, que depois de DMEC, com ar na câmara anterior, em várias plataformas de acrílico hidrofílico nós temos opacidade, né? E não só ar na câmara anterior, cirurgia vitreoretiniana com presença de gás, TPA, com várias marcas de lentes de acrílico hidrofílico, acontece isso, né? Esses depósitos e opacificação da lente. Então, sempre me agrada utilizar uma lente de acrílico hidrofóbico, e o caso da Roya Vivinex é um acrílico hidrofóbico, porque não só pelo paciente com córnea gutata, também porque a gente não sabe o futuro desse paciente. Eventualmente a cirurgia pode ser uma cirurgia mais complicada, uma catarata muito densa, o paciente já tem uma contagem baixa, o paciente pode desenvolver glaucoma ao longo da vida e precisar uma cirurgia, que nós vamos deixar na câmara anterior, ele pode desenvolver uma alteração de retina e pode precisar uma cirurgia vitreoretiniana e ter que deixar gás ou ar. Então, me agrada muito a questão do acrílico hidrofóbico. Segundo aspecto que todos nós sabemos, a esfericidade negativa das lentes intraoculares ajuda muito na qualidade visual, porque nós sabemos que o jovem ele tem essa esfericidade positiva corneana e uma negativa no cristalino para dar uma performance visual grande. À medida que nós vamos envelhecendo, o cristalino ele vai mudando a esfericidade. Então, se a gente colocar uma lente que não tem a esfericidade negativa, a qualidade visual não vai ser muito boa, né? Então é interessante nós termos essa lente e ela tem menos 16 de esfericidade para não deixar exatamente neutro, o que provavelmente dá uma qualidade de visão melhor, né? Principalmente com a pupila mais dilatada. Então, em condições fotópicas não é um problema mais significativo, mas em condições mesópicas, essa esfericidade negativa ela faz diferença, dá uma qualidade visual melhor. Essa questão da esfericidade da lente também é interessante na Roya, em função da descentração. A gente sabe que a maioria das lentes descentra um pouco, né? Não são descentrações significativas, mas essas descentrações podem induzir o coma, né? E a maneira que a lente da Roya é fabricada, com uma parte da esfericidade anterior e posterior, minimiza o efeito dessa distorção visual em relação ao coma. Esse é um trabalho que foi publicado em 2018, mostrando então que essas pequenas descentrações com a Vivinex interferiram menos no coma e na qualidade visual desses pacientes. É uma lente que ela tem o filtro da luz azul. Nunca me agradou muito o filtro azul porque interferia no ciclo circadiano, mas esse filtro da Roya não interfere no ciclo circadiano, então não tem aquela história de à noite poder aumentar os acidentes automobilísticos, como tem alguns relatos de outras lentes com filtro azul. O acrílico hidrofóbico ele não dá glistenings, ou praticamente não dá, a medicina não existe 100 e 0, né, mas é muito raro a gente ver glistenings no acrílico hidrofóbico. Claro que existe uma outra companhia que tem acrílico hidrofóbico que tem glistenings. Aqui um exemplo de uma Restro que eu tive que explantar pela quantidade enorme de glistenings e foi a única causa da baixa acuidade visual dessa paciente. O restante dos exames eram absolutamente normais, então é claro que uma lente sem glistenings é fundamental. Existe um tratamento de superfície das lentes da Roya, essa plataforma Vivinex, né, que é uma radiação de ozônio com ultravioleta, que facilita a aderência da lente à cápsula posterior, e isso se demonstrou que também diminui a incidência de opacidade capsular. Essa é a plataforma, então, que ela tem 13 milímetros de alça a alça, ela tem o desenho asférico anterior, no caso da lente tórica, a toricidade ela é posterior, e é interessante na lente tórica, para a lente tórica não rodar, nós termos uma aderência maior da alça ao saco capsular. E para isso, então, a Roya tem essas rugosidades na superfície da alça, né? Tanto na superfície anterior como nessa superfície lateral, para ter um atrito maior e estabilizar mais. E realmente a rotação dessas lentes
parece ser melhor. Eu digo parece porque a minha experiência é recente, desde outubro que eu estou implantando as lentes da Roya com essa plataforma, mas tem esse artigo aqui de 2018, também publicado no British Journal, mostrando que realmente a rotação é muito pequena, em média 1,5 grau, o que é uma rotação bem pouco significativa, um comparativo com outras lentes em relação à rotação de até 5 graus, foi a lente que melhor performance teve, então isso nos ajuda bastante a ter uma estabilidade refracional em relação à correção do astigmatismo, que você sabe que à medida que a lente tórica roda, diminui a correção do astigmatismo. Na plataforma monofocal, que é essa, nós temos a possibilidade de corrigir até 4 dioptrias cilíndricas no plano da córnea, que é o que nos interessa. Então a lente ela tem 6 dioptrias para corrigir ao redor de 4 dioptrias no plano da córnea. Aqui então, mostrando a utilização dessa lente, ela já vem preloaded, todas elas, as mono e multifocais, que eu também sou fã da Gemetric, elas vêm nesse injetor de fácil utilização, nós colocamos metilcelulose naquele orifício, retiramos essa trava, empurramos a lente ali, depois removemos o injetor com o cartucho, né, e ela entra de uma forma extremamente suave. Aqui é um caso de ceratomia radial, que em alguns casos é possível implantar a lente tórica monofocal, não me agrada colocar trifocal em paciente com ceratomia radial, mas é um acrílico hidrofóbico extremamente flexível, o injetor é muito fácil de ser usado, para mim é um dos melhores que nós temos, é fundamental aspirar bem o visco embaixo da lente para ela não rodar, né? E o posicionamento dentro do saco capsular é muito bom. Aqui já um exemplo de uma Gemetric tórica, que é a trifocal da Roya, que é a minha paixão atual, realmente é uma lente, o Milton vai falar daqui a pouco, as características ópticas dela e a qualidade visual, os pacientes ficam extremamente satisfeitos, tem na plataforma tórica também, o que é uma grande vantagem, porque quando nós implantamos a lente trifocal, a gente tem que pensar no cristalino. O cálculo dessa lente é muito fácil, né? Eu utilizo a Barrett, que é a fórmula mais utilizada por mim de rotina, mas eu comparo também com essa calculadora da própria Roya. É importante que a regressão da Bulafia-Koch esteja ativado, né? E aí nós trazemos do biômetro, então, a dioptria e colocamos aqui as informações ceratométricas, obviamente, né? E aí ele vai nos dar as opções de lentes, no caso de uma monofocal, se a gente quiser deixar um pouco de astigmatismo ou quiser deixar próximo à emetropia, aí ele vai nos dizer exatamente qual é a lente, como a maioria das fórmulas tem funcionado muito bem, tanto essa como a Barrett. Então, resumidamente, sobre as lentes Vivinex, eram essas considerações. Eu queria deixar o convite para vocês, para o nosso congresso de córnea, que vai ser junto com a Brascras, aqui em São Paulo mesmo, de 24 a 25 de maio. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Sé. Brigadíssimo. É interessante a gente começar a colocar, despolir, né, as superfícies que ficam angustiados, falando, ela não vai entrar direito, ela vai rasgar o cartucho, ela vai isso, aquilo. E aí ser preloaded e ter todo esse cuidado em relação a material e biocompatibilidade, mais a física da história, eu acho que é fundamental e fantástico. Thank you.